Para mim é uma oportunidade também de poder estar aprendendo com vocês. Eu digo que cada cidade que nós passamos, cada lugar, cada pessoa, cada igreja, cada série de evangelismo que nós participamos, a gente cresce um pouco, a gente vai aprendendo. A nossa vida e a nossa história é formada de momentos. E esses momentos são vivenciados ao lado de pessoas. E é por isso que, para mim, é um privilégio também agregar um pouco mais de conhecimento estando do lado de vocês, visitando vocês, orando por vocês, e desde já peço que vocês também estejam orando por nós. Estaremos aqui durante esse mês. Tem outro colega que ficou em outra igreja, como é a primeira vez que eu venho aqui, eu não conheço ainda, não sei dizer o nome da igreja que ele está localizado. Nós viemos logo cedo, ele ficou lá também, o nome dele é William, e você possa também estar orando por ele, ele vai estar fazendo esse trabalho aqui também. Porque esse trabalho é um trabalho que nós temos duas ferramentas no grande conflito. Uma delas é a Bíblia e a outra é a oração. E precisamos usá-las, porque usando as duas, aliados a Deus, nós seremos vitoriosos em nome de Cristo Jesus. Amém? Então já me disseram que vocês são pessoas animadas, e eu percebi isso logo no começo. Eu estava ali sentado ali no fundo, observando vocês comentando, observando aqui o controle da lição da Escola Sabatina. A irmã colocou muito bem as palavras, muito bom. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quantos estão felizes aí? Posso ouvir um amém? Amém. Então quem está feliz diz amém. Amém. Quem ama Jesus também diz amém. Amém. E quem deseja ir para o céu diz o amém bem forte. Amém. Amém. Esse é o nosso desejo e é por isso que nós estamos aqui. É porque nós queremos ir para o céu. Não tenha medo de dizer amém, porque amém significa assim seja. E é por isso que sim, no momento que nós estivermos estudando a Bíblia aqui, Deus revelar para você através do seu livro sagrado bênçãos que Ele quer derramar no teu lar, na tua casa, na tua vida, não tenha vergonha de dizer amém, Senhor, porque você está na presença do Deus vivo, e esse Deus tem o maior prazer e alegria de recebê-lo aqui, tá bom? Abra a tua Bíblia no livro de, na verdade não é um livro, é uma carta, Colossenses, escrita por Paulo. O capítulo é o capítulo 4. Nesta manhã nós iremos estudar um pouco sobre esse verso que está escrito aqui no capítulo 4, verso 5. Mas antes de nós lermos o verso, há alguém aqui da região norte? Posso ver as mãos? Tem algum nortista aí? Nordestino. A irmã é de que lugar? Juazeiro do Norte. Eu estive lá perto, estive em Pernambuco. Meus avós, por parte de mãe, são do Pernambuco, e por parte de pai é do Piauí. Mas eu nasci em Goiás, que em 88 virou Tocantins, e moro em Cosmópolis há 6 anos. Então é difícil eu dizer para você o que eu sou, né? Eu posso dizer para você que eu sou um servo de Deus, mas no que diz respeito à naturalidade, à nacionalidade ali, local onde eu nasci, é meio complicado. Mas que Deus abençoe vocês. Vamos no verso 5, mas antes de você ler, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nesta hora nós te pedimos a tua orientação. Pedimos a sabedoria dada do alto que vem do Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que nós iremos ler no teu sagrado livro. E é por isso que nós temos ele em nossas mãos. Mas antes de lê-lo, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor conduza os nossos pensamentos, conduza de maneira que nós possamos tirar lições proveitosas para o nosso crescimento, e que essas lições possam nos aproximar do Senhor. Pai querido, o Senhor conhece cada pessoa que aqui veio nesta hora, que está aqui diante da tua presença, que veio adorar o Senhor. O Senhor sabe os problemas que porventura ela está vivendo, as lutas e as batalhas que ela está travando, e é por isso, ó Deus, nesta hora nós te pedimos humildemente que o Senhor não permita que esses problemas e que essas lutas venham atrapalhar na adoração ao Senhor, mas que esses problemas periféricos caiam por terra agora, e que os nossos pensamentos sejam direcionados à cruz de Cristo, porque dela vem salvação, dela vem esperança, dela vem transformação para as nossas vidas. Fale conosco agora, e é por isso que nós iremos ficar em silêncio, para ouvirmos a tua voz. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O capítulo 4, verso 5 diz mais ou menos assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai o que, igreja? Aproveitai as oportunidades.
Paulo escreve essa carta especial. E esse é um verso interessante porque ele traz para nós uma ideia muito importante na nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Aqueles que estudam, ele deve aproveitar as oportunidades de adquirir conhecimento. Aqueles que estão trabalhando devem aproveitar a oportunidade do emprego para manter a sua casa, para construir o seu futuro da maneira que ele viva, de maneira prazerosa, na presença de Deus também. Aqueles que estão estudando a Bíblia devem aproveitar a oportunidade que estão tendo de conhecer o reino dos céus, de conhecer a pessoa de Jesus Cristo, de conhecer a sua verdade. Deve aproveitar também as oportunidades. E essa palavra, por exemplo, ela tem um significado interessante para mim, porque esses dias atrás, no começo do ano, não faz muito tempo, há 10 meses atrás, a minha esposa, ela também é do Tocantins, e ela me auxilia muito na questão do trabalho. Hoje não foi possível ela vir porque nós temos um filhinho pequeno, de 5 anos. Então eu tinha que ir de moto até Paulínia para vir com o pastor, então não era possível. Então, para deixar ele sozinho, é melhor ela não vir ficar com ele. Mas no começo do ano nós fomos em Arthur Nogueira, lá de Cosmópolis. E em Arthur Nogueira, ela ficou à disposição do mercado. Alguém sabe o que é isso, né? Quando você é convidado para se retirar do seu trabalho, do seu emprego. E ela, por algumas razões, ela foi convidada a ficar desempregada à disposição do mercado. E nós fomos em Arthur Nogueira. Lá tem um local onde você faz alguns cadastros e ali você pode ser chamado para fazer algumas entrevistas de empregos. Ou também tem aquele auxílio de desemprego, né? Que é possibilitado para as pessoas que estão ali passando por esse momento. E nós fomos lá e entramos naquele lugar e uma frase me chamou muita atenção, porque essa frase, embora é um local de trabalho, estava relacionada a empregos. Tinha uma frase muito interessante, e a frase dizia o seguinte: no mural, logo à frente, assim, do lado das vagas possíveis de emprego, tinha uma frase que dizia o seguinte: não há vagas para quem não aproveita as oportunidades. Aquela frase ficou martelando em minha mente, porque essa frase estava se referindo à oportunidade de emprego, ou seja, no mercado de trabalho. Mas quando nós olhamos para a realidade daquilo que a Bíblia nos apresenta, daquilo que Deus nos apresenta, da sua revelação através da pessoa de Cristo e através da sua palavra, a gente também percebe que não há vagas para aqueles que não aproveitarem as suas oportunidades. Deus tem colocado as oportunidades diante de você. E hoje é mais um dia de oportunidade. Hoje é mais um dia de você tomar posições e decisões ao lado de Deus. Oportunidades. A nossa vida é pautada com oportunidades e escolhas, decisões que tomamos ao longo da vida. E hoje é mais um dia desses. E a Bíblia, em vários momentos, em vários lugares, ela apresenta para nós, e um verso muito conhecido, creio eu que vocês já estudaram ele. Mateus capítulo 24, verso 14, diz: olha, e será pregado o evangelho do reino a todo mundo. Com que propósito? A testemunha a todas as nações. Então virá o quê? Por que o evangelho será pregado a todo mundo? Você já se perguntou? Por que o evangelho ele tem que alcançar os 4 cantos da terra? De maneira universal, o evangelho precisa ser pregado. E é por isso que a igreja adventista está em 209 países pregando o evangelho através de escolas, através de obreiros, pastores, missionários, hospital, rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo e tantos outros meios Deus tem utilizado. Qual a razão? Porque Deus irá colocar diante de todas as pessoas as possibilidades necessárias para que elas tomem a decisão ao lado de Cristo Jesus. Deus ele vai colocar diante das pessoas a oportunidade de elas terem o conhecimento, para que elas tenham condições de maneira racional se posicionar do lado de Deus ou não. E você percebe na Bíblia várias pessoas que tiveram a sua oportunidade. E esse é um assunto muito claro na Bíblia, que Deus coloca diante de nós as possibilidades. E eu creio que o fato de você estar aqui nesta manhã, o fato de você ter vindo aqui, você não veio aqui porque você não tinha nada o que fazer na tua casa. Você não veio aqui apenas porque alguém convidou você. Você veio aqui porque Deus, ele trouxe você. Porque hoje é um dia de oportunidades para você. Hoje é um dia de oportunidade de você tomar decisões que irá mudar toda a tua vida presente e futura, porque alcançará até a eternidade. É por isso que você está aqui. No livro de Hebreus, o capítulo 1, verso 14, cremos também que foi Paulo que escreveu. Deixa claro para a gente que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para guardar aqueles que hão de herdar a salvação.
Se você está vivo, dê um glória a Deus, porque os anjos desenvolveram um trabalho específico e especial na tua vida, durante toda a semana. Ele esteve guardando você. Eu costumo dizer que os anjos são os guarda-costas de Deus. Não é porque Deus precisa de segurança, mas os seus filhos precisam, porque estamos vivendo em um mundo onde quem está no controle, está no domínio das coisas é Satanás. Em 1 João capítulo 5, verso 19, diz, olha, sabemos que o mundo é de Deus, mas jaz no maligno, ou seja, os prazeres que estão dominando não são os prazeres de Deus, são os prazeres do mundo, os prazeres de Satanás. E nesse mundo, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz, olha, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livres do mal. E os anjos são esses comissionados a proteger e guardar o seu lar, a sua casa, a sua família. E se você está aqui, é porque eles estiveram guardando você, embora você não viu. Embora não seja permitido a nós, alguns têm esse privilégio, mas nem todos, de ver os seus anjos, os anjos de Deus, acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Nem todos têm esse privilégio de ver, mas eles estão do teu lado protegendo você. Então, esse é o primeiro motivo que você precisa agradecer a Deus. Se você está vivo agora, louve a Deus, porque Ele tem enviado os seus anjos para proteger você e guardar, com o único propósito, para que você estivesse aqui nesta manhã. Não porque o pregador seja especial, porque o instrumento, ele não tem nenhum valor. O valor maior está em quem usa o instrumento. Se você olhar para um belo quadro, você vai perceber ali que, embora o pincel foi usado, mas no pincel não há nenhuma inteligência, não há nenhuma capacidade de fazer uma obra de arte. Quem faz é o pintor. E nesse caso, o grande pintor é Deus. Nós somos apenas um pequeno pincel, número 8, 10, 6. Mas quem controla isso é Deus. Mas Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma mensagem especial para você. E Ele quer falar com você. E é por isso que nós iremos estudar nesta manhã sobre as oportunidades. O que você vai fazer com o que Deus tem colocado diante de você. A primeira oportunidade é para você olhar para a pessoa que está do teu lado e você dizer, olha, obrigado porque você me deu a oportunidade de estar sentado do teu lado hoje. Sabe por quê? Pode falar para ela, não tenha vergonha. Fale para ela porque você não terá uma outra oportunidade, quem sabe. Esse grupo aqui, por exemplo, que nós estamos reunidos aqui, esse grupo nunca mais se reunirá no mesmo lugar com as mesmas pessoas falando do mesmo assunto, para adorar o mesmo Deus. Só se todos forem para o céu. Mas nesse lugar, nesse endereço, você não terá uma outra oportunidade de sentar do lado da mesma pessoa, com as mesmas situações, para adorar a Deus. Esse momento é único. E é por isso que você precisa aproveitá-lo. É por isso que você hoje precisa tomar decisões e aproveitar a oportunidade que Deus vai colocar diante de você nesta hora. Para isso eu convido você a abrir a tua Bíblia mais uma vez no livro de Marcos capítulo 10. A história que nós iremos ler vai trazer muito claro para nós o sentido da mensagem de hoje, que é aproveitando as oportunidades. Marcos capítulo 10. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém, né? Marcos capítulo 10, antes de você ler, só para que você saiba, a caráter de conhecimento, o livro de Marcos, ele não foi escrito por um apóstolo de Cristo. Não sei se você já sabe. João Marcos, ele foi discípulo de Pedro. Então, o Jesus que você vai ver sendo apresentado por Marcos é o Jesus ao olhar de Pedro. É o Jesus apresentado por Pedro em seus sermões, em suas campanhas evangelísticas. João Marcos foi discípulo de Pedro. Ele andava com Pedro, ele pregava o evangelho com Pedro. E é por isso que você vai ver alguns detalhes que tem no livro de Marcos que não tem nos outros evangelhos. O evangelho de Marcos, por exemplo, tem alguns detalhes marcantes. E o primeiro deles, um dos primeiros, é que ele tem 16 capítulos. E nós conhecemos esse evangelho como o evangelho dos milagres. E há algumas razões para isso. Embora ele tenha 16 capítulos somente, dos 35 milagres que é relatado no Novo Testamento, você sabe quantos se detém no livro de Marcos? 20 deles. E ele só tem 16 capítulos. O livro de Marcos apresenta Jesus indo e vindo para se compadecendo. Você vai ver muitas vezes a frase, Jesus olhando para as multidões se encheu de compaixão. O Jesus que ia ao encontro das pessoas, o Jesus que sentia as necessidades das pessoas, o Jesus que sentia a misericórdia das pessoas.
Porque a palavra misericórdia, ela tem um entendimento interessante, porque é você se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo a tal ponto de você poder ver a situação que ele está passando com seus próprios olhos e sentir com o seu próprio coração. É por isso que você vai ver o Evangelho de Marcos dizendo que Jesus se encheu de misericórdia e de compaixão pelas pessoas. É o Jesus servo. É o Jesus que se dá para resgate. É o Jesus que vai ao encontro daquelas pessoas marginalizadas, rejeitadas, abandonadas pela sociedade e pelo grupo religioso daqueles dias. Mas para Jesus eram pessoas importantes e especiais. E nesta manhã nós iremos estudar em alguns minutos sobre a história de um homem. O último milagre apresentado no livro de Marcos antes da cruz. Nós estamos falando de oportunidades e de últimas oportunidades. E hoje pode ser a última para você. E a Bíblia apresenta essa oportunidade deste homem, chamado Bartimeu. Abra no verso 46 do capítulo 10. Perceba o que ele nos diz. E foram para Jericó, e quando saíam de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, ou Rabone, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora, ou pelo caminho. Essa é a história que nós iremos meditar na Bíblia. A Bíblia é um livro que tem várias histórias. A Bíblia tem histórias que falam sobre todas as situações e circunstâncias que em algum momento será a tua biografia, que em algum momento será a tua história. E é por isso que ela tem muitas histórias. Essa é mais uma delas que nós iremos estudar. Mas ela traz algumas lições para a gente, porque existiam muitas lições para ser extraída desse verso, por algumas razões. A primeira delas, era a última semana de Cristo na terra. Estamos falando de oportunidades. Era a última Páscoa de Jesus que ele cearia com seus discípulos. Era a última vez que Jesus passaria em Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. E ao descer ao Jerusalém, nunca mais ele voltaria em Jericó, antes de ser crucificado. Era a última e única oportunidade de Bartimeu receber um milagre na vida. Essa era a última semana que Jesus estava descendo a Jerusalém pela última vez para fazer o último ato para a salvação do ser humano, que era se entregar na cruz. E nada é mais perigoso do que deixar uma oportunidade passar. Existe um pensador desconhecido que diz que a oportunidade é mais ou menos como ela se exemplifica de 3 formas. É como você lançar uma flecha, não tem como voltar atrás. É como você proferir palavras, não tem como retroceder na ferida que ela causou. É como você esfacelar um travesseiro de pena, não tem como reunir mais. É por isso que esse homem, ele tinha diante dele uma oportunidade áurea. Quem era ele? Bartimeu, a Bíblia deixa claro, ele era um cego não sabe para onde vai. Quem era ele? Ele era um mendigo não tem para onde ir. Essa era a situação dele. E é interessante que ser cego nos dias de Cristo era um problema. Primeiro, nunca tinha sido realizado um milagre abrindo os olhos dos cegos. Esse era um milagre apenas direcionado, que identificaria Jesus como Messias. Todos os outros milagres tinham acontecido na Bíblia, de lepra, como Naamã e tantos outros. Mas abrir os olhos, esse milagre era exclusivo, somente Jesus faria. Existem algumas coisas interessantes. Essa história é o único local onde Jesus é chamado como filho de Davi, por aquele que é beneficiado pelo milagre. É reconhecido como Messias. Essa história também tem algo de marcante, porque é o único benfeitor ou o recebedor do milagre que é identificado pelo nome.
Boa parte daqueles que receberam os milagres, você não sabe o nome deles. A mulher adúltera é conhecida até hoje como a mulher adúltera. E tantas outras pessoas receberam os milagres, mas não são apresentado o nome. Esse é apresentado o nome. Mas alguns problemas ao ser cego. O primeiro deles era que, se você for a João capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, você vai perceber que Jesus estava passando por uma vila, de uma vila a outra, e ao passar de uma vila a outra, Jesus estava indo pregar o evangelho, e os discípulos avistaram um homem cego, e a primeira pergunta dos discípulos era: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? A visão e o entendimento deles naqueles dias, dos hebreus, era que quando alguém nascia deficiente, nascia com algum problema físico, era o dedo de Deus, era a punição de Deus. Agora imagina, ele era cego. E aqueles religiosos que deveriam apresentar Jesus, deveriam levá-los a Deus, eram os primeiros a apontar: olha, ele está assim, porque ele é um pecador e ele não merece a misericórdia de Deus. Imagina a autoestima desse homem. Agora olhe para o outro lado, eu não quero constranger você. E é por isso que, se você não quiser levantar a sua mão, não precisa. Há 2000 anos atrás, mais um pouco de 2000 anos, ser cego não tinha o método que nós temos hoje do braille. Era uma impossibilidade aos olhos humanos. Física, espiritual, porque os religiosos que representavam a Deus era primeiro dizer: olha, é amaldiçoado por Deus, é o dedo de Deus. E tinha uma segregação social. Quer ver uma coisa? Quantos aqui são amigos de conhecer a data de aniversário, a cor que mais gosta, de comer juntos, de divertir juntos, de um deficiente visual? Alguém? Quantos aqui são amigos, conhecidos de pessoas que têm algum tipo de deficiência física? Agora imagina, 2000 anos atrás, essa segregação social, e ainda se estende até os nossos dias. Você entende o problema desse homem? Eles recebem segregação de 3 grupos de pessoas. Primeiro, religiosos, que deveria abraçar, que deveria levá-los a Deus, que deveria amá-lo. Deus amaldiçoou, é o dedo de Deus, é a punição de Deus. Um outro grupo de pessoas, social, os amigos. Quem quer ser amigo de alguém que não consegue ver a bola para você brincar? Quem quer ser amigo no século que nós vivemos, século da internet, do videogame, que não consegue brincar comigo de videogame? Quem quer ser amigo? Você entende o problema? Tente se colocar no lugar dele. E agora ele ouve falar de Jesus. Tentou todos os métodos e agora ele ouve falar de Jesus. E aqui há a importância da pregação do evangelho. Aqui há a importância do testemunho. A importância de você dizer para as pessoas o que Deus fez na tua vida, da onde Deus tirou você. Eu digo que é bonito você ver as pessoas vestidas aqui na frente. Você olha e você pensa assim: nossa, essa pessoa nasceu numa vida fácil. Eu fumei dos 8 aos 15 anos, bebi, andava de gangue, eu era um vândalo. A minha avó falava para minha mãe: isso vai ser um traficante. Aos olhos humanos não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Porque meu pai, na boa vontade, colocou eu na cidade, eu e meu irmão mais velho tinha 15 anos. E nós somos 4 lá em casa, eu com 10. Meu pai continuou trabalhando na fazenda para nos possibilitar estudar, porque meu pai não tem leitura. Eu digo que o homem que ele me ensinou a ser não precisou do conhecimento acadêmico e muito menos escolar, porque isso não faz de ninguém homem. O que ensina você a ser homem, a ter valor, você aprende em casa. E eu comecei a ser influenciado pelas amizades, a andar naqueles lugares. Eu conheci esse evangelho aos 15 anos. E é interessante que quando você anda de maneira diferente, você se veste de maneira diferente, as pessoas não olham para você. Até mesmo aquelas pessoas que dizem que estão se preparando para o céu, olham para você assim, com um olhar assim, de recriminação. Só que eu quero dizer a você nesta hora, nesta manhã, que se Jesus estivesse aqui nessa hora, nos dias que nós estamos vivendo, sabe aonde Jesus estava? Não era no meio das classes bem-sucedidas, não porque eles não precisam, mas se você olhar o tipo de pessoas que Jesus se relacionava, é as mesmas classes que são rejeitadas, banalizadas, as pares da sociedade hoje. Você consegue se lembrar de algumas classes aí que são rejeitadas, que não são visitadas, que não são amadas, e que se entrar na igreja, muitas vezes você fica com medo dele bater a tua carteira? Esse é um problema. Foi esse grupo de gente que Jesus veio salvar.
Quando você vê jovens se destruindo, usando drogas, se prostituindo, saiba de uma coisa. Em Lucas capítulo 5, verso 31 ao 32, nós não iremos ler por causa do nosso tempo. Mas Jesus estava sentado, do verso 27 até o 32, Jesus estava sentado com os fariseus, junto com os publicanos, banqueteando ali, porque ele tinha chamado Levi. Levi era um deles, para ser seu discípulo. E os publicanos não se davam, na realidade os fariseus não aceitavam os publicanos, diziam que eles eram ladrões, eles eram corruptos. Há algumas classes desse tipo de gente aqui hoje, nos nossos dias, né? Que também são taxadas assim. Então eles olhavam para Jesus e para os discípulos, olha, ele diz que é o Messias, ele não pode sentar entre eles, não pode comer com eles. E há uma frase de Jesus que me chama muita atenção, ele diz, olha, não precisa de médicos sãos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Há alguém nesta manhã aqui que é um pecador? Há alguém que está enfermo aqui nessa manhã? Esse é o lugar que Jesus vai curar suas feridas, que Jesus vai restaurar você, que Jesus vai transformar você, que Jesus vai libertar você. Esse é o lugar, esse é o teu hospital. Então saiba que quando você olhar para alguém do teu lado e você vê que doença, ainda mais dependendo do estado que nós estamos vivendo, do estado terminal que está essa doença, ela fede. E as nossas diferenças muitas vezes fedem. Se estiver fedendo do teu lado, lembre que você também tem doenças. E se a gente olhasse assim, a gente não recriminaria as pessoas. Porque não é só ele que é doente, você também é. Eu também sou. E o nosso médico é Cristo. E é para todas as pessoas, é o mesmo médico. É o mesmo especialista. E é por isso que essa classe de pessoas, eles não aceitavam. Se você for no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 3, você vai perceber Pedro e João indo ao templo da Porta Formosa, e você vai perceber de maneira clara essa segregação. Ele está indo, e quando ele vai, ele encontra um homem que estava ali há vários anos, sentado ali, e ele estende a mão, e ele pede uma moeda, ele pede uma oferta, e Pedro fala assim, olha, olhe para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você já se perguntou por que ele não estava pedindo esmola lá dentro? Porque eles não podiam ter acesso à igreja, eles não poderiam entrar na igreja, no templo. Esses homens eram rejeitados. Existia uma tipologia para os sacerdotes, que ele não poderia ter nenhum tipo de deficiência, porque o sacerdote representava Cristo. Mas uma classe de religiosos chamada eucenos, eles transferiram essa tipologia para todas as classes sociais, e alguém que tinha deficiência, eles não aceitavam na igreja, porque era maldição de Deus. É por isso que aquele homem estava colhendo oferta do lado de fora. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender quais eram os traumas que esse homem vivia, quais eram os problemas que ele passava. Para que você se coloque e olhe para você mesmo. Você tem problemas, você tem lutas. Esse homem também tinha. Mas ele tinha diante dele uma oportunidade, uma chance. Ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar daquele pregador itinerante, daquele mensageiro de Deus, daquele homem que aceitava as pessoas, que abraçava as prostitutas, que perdoava elas, que abria os olhos das pessoas. E ele pensou, esse é o Messias. E se eu perguntasse para você que está aqui nessa hora, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para muitas pessoas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, Jesus é como um agente social. Alguém sabe qual é a função do agente social? Jesus é como uma loja de conveniência. E esse é um problema para o evangelho eterno. Eu morei muito tempo só. Dos 15 anos até os 22, mais ou menos, porque meu irmão casou, minha irmã casou, a outra foi morar em Goiânia e eu fiquei sozinho. Eu tinha que trabalhar, cozinhar, passar, estudar. Então, eu já fiz muita compra, mas normalmente quem faz compras é as mulheres, não é? Pega o seu carrinho e você sai no mercado, e você sai colocando as coisas dentro, aquilo que você precisa para a sua subsistência. E muitas vezes as pessoas estão transferindo. Se você perguntar para algumas pessoas aí fora quem é Jesus, Jesus é aquele que salva eu da falência econômica, salva a minha empresa da falência, da concordata. Jesus é aquele que pode salvar o meu casamento. Eu não estou dizendo que ele não possa. Só que, sobretudo, se você quiser saber quem é Jesus, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 21. No primeiro momento, quando Jesus é apresentado por Mateus, o evangelista Mateus, é algo fantástico. A definição como ele apresenta Jesus. Ele diz assim, olha, e ela dará luz a um filho e colocará o nome dele de Jesus. Por quê? Por que razão? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é o teu Salvador.
É aquele que veio para ser o seu substituto e o meu substituto. Ele pode salvar o teu casamento? Sim, pode. Ele pode ajudar você, dar sabedoria para você administrar bem? Pode. Mas na priori da situação, ele não veio para isso. Você pode perder a sua empresa, você pode perder o seu carro, a sua casa, mas você pode ganhar um céu se você continuar do lado de Jesus. Mas você pode ter todas essas coisas e você não entrará no céu, porque essas coisas não te dão direito a isso. Você entende isso? E nós estamos vivendo numa época que as pessoas são valorizadas, são recebidas, são aceitas, são recepcionadas por aquilo que ela aparenta ter. E Jesus não espera isso de você. Esse homem era um cego, era um mendigo, eu não sei quem você é. É a primeira vez que eu estou aqui, mas Deus conhece você. Ele sabe quem você é. Foi Ele que criou você. Bartimeu era um cego, mas era um cego que conseguia ver aquilo que os sacerdotes e os líderes da época não viam. Em Jesus, o Messias, o Salvador. Quem é Jesus para você? Quem Ele tem sido para você? E eu quero partir para a parte final, quando ele diz assim, ele diz que ele começa a clamar, e quando ele começa a clamar por Jesus, para que Jesus tenha compaixão, ele não pede por direito, ele não pede por justiça, ele pede por compaixão, por misericórdia. E é uma oração muito lógica, porque nós estamos vivendo em uma época que as pessoas viram, se ajoelham e dizem assim, olha, eu determino em nome de Jesus, quem sou eu, quem é você para determinar a Deus o que Ele deve fazer? Você já reparou a ousadia das pessoas se aproximarem de Deus e dizer, olha, não, você tem que orar e tem que determinar em nome de Jesus que Deus vai te dar. Esse homem nos ensina uma lição, se você quer receber algo de Deus, aprenda a se submeter à soberania de Deus. É Ele que é Deus, não é você. Não sou eu. Nós somos servos. Como que a criatura quer dar uma ordem ao seu próprio Criador? Isso é inadmissível. Uma outra coisa que ele nos ensina aqui, ele apresenta, ele chega à frente, e ao começar a clamar, e isso acontece, e eu sei que há um grupo aqui que está estudando a Bíblia, e é possível que você já viveu isso, ou vai viver isso, eu vivi isso na pele, e é por isso que eu vou falar para você, porque eu já estive sentado na tua cadeira. Quando você começa a clamar por misericórdia, pela intervenção de Jesus, para que Ele liberte você de um vício, para que Ele te liberte de uma prática pecaminosa, e você começa a estudar a Bíblia, como você já começou a estudar a Bíblia, Satanás sempre levanta o seu agente do desânimo e da incredulidade para dizer, olha, te cale, Deus não vai te ouvir, Deus não se importa com você, você já foi muito longe, você já pecou muito, e agora você quer misericórdia de Deus? Você fez isso e aquilo, agora quer colocar a Bíblia debaixo do braço e quer ser santo, quer ser crente? Perceba que quando ele começa a tentar se aproximar, a multidão começa a tentar impedir. E isso pode estar acontecendo com você, pessoas da sua família, pessoas da sua casa, as pessoas que dizem ser seus amigos, que sabem estar zombando de você. Olha, agora você quer ser crente? Você quer fazer um compromisso com Deus agora, depois de tudo que você já fez? Não se esqueça que Ele veio chamar doentes, Ele veio chamar pecadores, eu e você, para uma mudança de vida, para um arrependimento, para uma transformação do nosso lar, da nossa casa e das nossas expectativas. Não esqueça disso. Mas uma das partes que mais me emociona é porque eu tenho um filho de 5 anos. O nome dele é Gabriel. E um desses dias é possível que eu traga ele aqui. Porque quando você chega no verso 49, diz que quando ele está clamando e cada vez clama mais, e ele clama por misericórdia e ele clama, algo me chama a atenção porque ele começa a clamar e Jesus para. E eu posso estar falando para alguma mãe aqui que tem o seu filho em alguma situação complicada e você está orando e você está clamando e o inimigo, quem sabe, está tentando você acreditar que Deus não está te ouvindo. Jesus, ele veio para revelar o Pai, saiba disso. Quando você vai a João capítulo 1, verso 14, diz, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus é a manifestação de Deus encarnada aqui na terra para nós entendermos o amor que Deus tem, a maneira que Deus trata as pessoas. Então se você quer entender Deus, igual algumas pessoas dizem, olha, que Deus é mau, Deus é tirano, Deus é como um juiz que está pronto quando você erra, está pronto para falar, olha, peguei você, agora eu vou destruir você. Deus não é assim, Deus quer salvar você. Mas uma coisa me chama a atenção, que mesmo em meio às vozes gritando, Jesus consegue distinguir a tua voz.
A voz gritava, mas Jesus conseguiu identificar a voz daquele homem em meio a tantas vozes gritando. A sua voz não é mais uma voz aqui em Araras. A sua voz é uma voz que o Pai conhece e Ele identifica. E eu digo que um pai, uma mãe, o filho está longe, estando longe ou perto, estando claro ou escuro. Aonde você ouvir a voz, você identifica ou não a voz do seu filho? Pode estar em meio a tantas crianças, você conhece a voz do seu filho? Agora imagine a cena. Salmos 40, verso do 1 ao 3, diz, olha, Davi dizendo, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando clamei por socorro. Há momentos que meu filho me chama pai, e isso mexe comigo quando eu olho isso para Deus, porque você se tem um filho pequeno, se curva e olha nos olhos e diz, pode falar, filho, eu estou ouvindo você. E a Bíblia deixa claro que esse Deus eterno, esse Deus que você está adorando, Ele se curva para ouvir o clamor do teu coração. Eu não sei qual é o teu clamor. Eu sei que Deus se importa com você. Para Deus você não é um indigente. Para Deus você não é mais uma voz. Você é a voz do Filho querido e amado que Ele tanto ama e que Ele quer salvar. E eu digo que quando você está com o filho longe, eu passei 6 meses longe do meu filho lá no IAN, que eu comecei a fazer teologia lá. E se algo que dói o coração de um pai é você ouvir a voz e você não poder abraçar a pessoa que você ama. E você consegue identificar pela voz do filho se é um clamor de urgência ou se você pode ir devagar. Consegue ou não consegue? Quando você ouve o clamor do filho por uma necessidade, você sabe se você precisa ir imediatamente ou se você pode esperar um pouquinho. Esse é o teu pai. Quando Jesus para, Ele diz para nós, Ele fala assim, olha, o teu clamor, filho, eu não sou indiferente às tuas necessidades. Eu conheço elas, eu conheço a tua voz, eu conheço as suas angústias, as suas aflições. E Jesus para ouvir você. E quando Jesus para, Ele manda chamar, e aqui que nós iremos nos deter, e aqui nós iremos fechar. Jesus nos mandou aqui nesta manhã, para mandar chamar você, que há tanto tempo tem clamado, e Jesus parou para te ouvir nesta hora, e Ele manda chamar você. A pergunta é, você vai até Ele? E quando Jesus manda chamar, a notícia é interessante, olha, o mestre te chama, levanta-te. Você vê 2 verbos, e aqueles conhecedores de português sabem que 2 verbos requer cada verbo, um verbo é uma ação. E diz que ele levantou de um salto, lançou a capa e foi ter com quem? Com Jesus Cristo. E aqui nós iremos fechar. 2 verbos. E é interessante que ele lança, ele toma uma atitude. Era um momento único, era a chance esperada, era um momento crucial, era a oportunidade da vida. Você já se perguntou por que ele lançou a capa? A capa era uma túnica bem grande, que o pai normalmente, quando o filho chegava na fase adulta, ele concedia ao filho. Ele era uma maneira de proteger. A capa para esse homem, como ele era mendigo e ele também era cego, a capa dele, alguém aqui conhece edredom? Era o edredom dele, no frio, de noite. Sabe aquele colchão ortobon que você tem? Era o colchão dele. Sabe o guarda-sol que você tem? Também era o guarda-sol dele. Nós temos, né, algumas coisas similares. Era a proteção dele do calor, do frio, era o cobertor dele. Era tudo para ele. E ele lançou tudo que ele tinha. Porque nada do que ele tinha deveria estar em suas mãos se pudesse tornar imediatamente em um obstáculo para impedi-lo de ir e se colocar diante de Jesus. Foi por isso que ele lançou. E a pergunta desta hora, nesta manhã é: qual é a tua capa? O que tem impedido você de você se entregar por inteiro, de você ir imediatamente aos pés de Cristo? Olhe, trabalhe da parte lógica, vamos trabalhar da parte clínica. O que era mais simples? Não era Jesus ir até um cego ou o cego ir até Jesus? Qual era mais fácil? Jesus ir até o cego. Mas sempre, o que antecede sempre um milagre, uma libertação de Deus na nossa vida, Deus requer de nós uma atitude em contrapartida do seu chamado, uma resposta à sua graça. E a resposta foi ele levantar e lançar aquilo que ele tinha.
E eu visito famílias, eu trabalho com evangelismo há 8 anos. Eu visito lares, eu visito pessoas, e tem muita gente que diz assim, olha para mim, Virgílio, se eu pudesse ver, se Jesus se manifestasse como ele se manifestou para tantas pessoas, eu decidiria. Eu me posicionaria, eu abandonaria essas coisas e eu me colocaria nos braços de Jesus. E aqui vai um conselho para você. Esse homem era cego, ele nunca viu o que Jesus podia fazer antes. Mas ainda assim ele foi. O que você está esperando? Aqui há 2 pronômios direto. Ele diz, olha, o que tu queres que eu te faça? Há traduções que trazem o eu e o tu. Isso são pronomes de relação muito próxima, não é vós, não é nós, que é coletivo. Tem mais gente, tem mais de um. Ele diz, o que você quer que eu te faça? E essa é a pergunta de Deus para você nesta manhã. Você que conhece já as verdades de Deus, está conhecendo, e amanhã é a tua formatura. O que você quer que Deus faça na tua vida? Qual é o milagre que você espera que Deus faça? Deus só vai abrir os seus olhos se você levantar e for até Ele. Deus só abriu o mar quando o povo começou a marchar em direção das águas. Não espere que Deus faça um milagre se você não tomar uma atitude. Nós queremos que Deus faça tudo e Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode. Entende? E a pergunta é, qual é a tua capa? Qual é o milagre que você precisa? Eu trabalhei em 2012, e aqui nós iremos terminar, em 2012, lá em Cabriúva e Itupeva. Em Cabriúva e Itupeva eu conheci um homem chamado Marcos. Marcos, ele tinha sido da igreja, já tinha sido casado 2 vezes, estava no seu 3º casamento. E Marcos, dentre as pessoas que foram batizadas, ele seria o próximo candidato. Tivemos o primeiro batismo no dia 8 e o último batismo seria dia 15 de novembro. Algumas pessoas seriam batizadas naquele dia e várias pessoas foram batizadas. Marcos, quando eu cheguei à igreja naquele dia, Marcos estava sentado no fundo. E nós conversamos ali previamente, em alguns momentos. Logo após ele foi ao fundo, trocou de roupa, fomos fazer os votos com eles, lá no fundo, por causa da programação. E assim passou-se a mensagem, chegou o momento, a hora do batismo, e ali cada um dos candidatos foram descendo dentro do tanque batismal. Mas chegou a oportunidade de Marcos e era perguntado para cada um deles, qual é a emoção que toma conta do seu coração? Foi fácil ou difícil você chegar nesse momento? E quando foi feita essa pergunta a Marcos, ele diz assim, olha, para mim não foi tão fácil. Alguns minutos antes eu estava sentado no fundo da igreja, quando a minha esposa me ligou. E ela me fez uma proposta, e a proposta era a seguinte: você está desejoso de batizar aí de novo nessa igreja, de voltar para essa igreja? Eu tenho um conselho para você. Se você desistir, eu vou buscar você aí agora, de carro. Mas saiba que se você não desistir, quando você chegar em casa, a sua mala está pronta, você não serve mais para ser meu marido. Já quero ressaltar aqui que eu não estou fazendo apologia a divórcio. Eu estou dizendo que ele entendeu, e ele diz, olha, eu não preciso falar nada para vocês do que eu fiz, porque eu estou dentro do tanque. Ele entendeu qual era a capa dele, qual era o problema dele, o que estava impedindo ele de ir e se lançar aos braços de Jesus, do seu Salvador. Agora a pergunta é, qual é a tua? Qual é a tua capa? A irmã vai cantar uma música. Quando ela estiver cantando, se você quiser fazer um compromisso com Deus, se você quiser dizer para Deus nesta hora, nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar tudo deste mundo e eu quero aceitá-lo nesta manhã como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu não estou chamando você para ser batizado amanhã. Eu estou dizendo para você que é uma oportunidade que Deus está te dando hoje, de você desfrutar de um milagre dele, para que ele abra os seus olhos, para que ele liberte você. Você precisa tomar uma atitude, se colocar ao lado dele, se entregar nas mãos dele, enquanto a irmã estiver cantando. Se esse é o teu desejo, coloque-se em pé. O madeiro não consegue apagar a
história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Estão no monte do Calvário, 3 cruzes sobre a terra. Uma representa a paz, outras representam guerra. Há uma cruz onde a maldade não busca arrependimento. Oh, quão triste é o seu fim, entre dores e tormentos. Mas a cruz que é mais pesada, mais violenta e de mais dor, é também a que revela a história de amor. Trouxe ao mundo esperança, seu viver tornou-se luz. Uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Resta uma cruz, implorando por perdão. Com o olhar Jesus o abraça e concede salvação. Mas a cruz que é mais pesada, mais violenta e de mais dor, é também a que revela a história de amor. Trouxe ao mundo esperança, seu viver tornou-se luz. Uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Ressurgindo em luz, em glória. Uma cruz que cai por terra, ressurgindo ali Jesus. O madeiro não consegue apagar a linda história, pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Pois Jesus irá voltar, revestido em luz, em glória. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta hora, de colocar a nossa vida em tuas mãos. O Senhor conhece cada um dos teus filhos que estão diante do teu trono agora.
O Senhor conhece a vida que eles têm levado, os caminhos que eles têm andado, as decisões que têm tomado. Mas nesta hora, ó Deus, eles reconhecem o Senhor como seu Salvador e Senhor das vidas deles. E é por isso que te pedimos, ó Pai, continue tendo misericórdia deles. Mas que o Senhor possa abraçá-los e eles possam sentir o teu amor. E eles sintam o desejo, ó Deus, também de render por inteiro e por completo, diariamente, a vida deles aos teus pés. Querido Pai, abençoe as famílias aqui representadas. Abençoe os nossos amigos que estão conosco nesta manhã. Que a tua paz e a tua bênção repouse sobre a vida deles também. Estenda também, ó Deus, aqueles internautas que estão acompanhando-nos através da internet, que a tua paz também alcance eles, que o poder de Cristo possa alcançá-los e que o Deus Espírito Santo possa conduzi-los em todas as verdades da sua palavra. Traga paz, traga esperança. Ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos ver a glória da tua cruz. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos desfrutar das maravilhas da companhia de andar ao lado de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada uma das famílias aqui representada e leva-nos em paz para os nossos lares, na companhia e na presença dos teus anjos. Nós te pedimos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus.